Agora você quer ver uma outra que confunde demais, demais. É a de estacionamento proibido. Sim. A de regulamentação, estacionamento proibido. Eu acabei de ver uma placa dessa. Costuma a gente ver ela com a informação complementar. Início. E daqui a algum tempo a gente vê outra, término. Você sabe que entre as duas você não pode estacionar. Sim. E quando tem uma só? Então, e aí que a gente precisa ficar até atento se o próprio órgão de trânsito cumpriu os requisitos de implantação. Porque você só pode colocar uma placa, né, se for para proibição de uma quadra inteira, e isso se essa quadra inteira tiver até 60 metros. Aí ela vai ter aquela validade conhecida de 30 metros antes, 30 depois. Então quer dizer que se a face do quarteirão aqui tiver mais do que 60 metros de extensão, o município ou o órgão com circunscrição sobre a via não pode usar uma placa só ali, não. A partir de 60 metros, ele já tem que começar a colocar um número maior de placas. Tem que ser a cada 60 metros, colocar uma. Então, assim, aí ele pode ter distâncias menores. Não, você falou que se 60 metros, uma vale para os dois, 30 para lá e 30 para cá. Como que funciona? A placa que ficar mais perto da esquina antes ou da esquina depois, ela tem que ficar entre 5 e 30 metros. De 5 a 30 metros. Né? Ou seja, se a quadra for maior, né, você vai repetindo as placas, contando que as mais próximas às esquinas, né, a anterior e a posterior, não fique nem a menos de 5, nem a mais de 30, e a distância entre as placas, que onde houver necessidade de ser repetida, não fiquem a mais de 60 metros. Entre uma placa e outra. Entre uma placa e outra. Se aquela que está aqui vale 30 para frente, aquela que está lá na frente, ela vale 30 para trás. Então, somando 60 metros. Show. O manual até diz que tem uma tolerância aí até 80 metros, mas recomenda que os órgãos de trânsito sigam esses 60 metros. Eu nunca olhei na ficha do manual de fiscalização, mas lá especifica, sabe, ele estacionou em desacordo com a sinalização de regulamentação. Beleza, tinha lá a placa de proibido estacionar e ele estacionou. Mas aí o camarada que busca no manual técnico de sinalização, ele vai ver que aquela face de quarteirão, ela tem lá 100 metros de extensão e só tinha uma placa de proibido estacionar no início do quarteirão. Ou seja, dali para frente, tudo que passou de 60 metros para frente, até 80 que seja, já deu os 20 de tolerância. Já está, o cara já pode usar isso como argumento para poder recorrer da autuação. Na verdade, até se ele estacionar, nesse caso, debaixo da própria placa, né? Porque o conjunto delas ali já não foi bem implantado, né? Então isso que você falou, e agora me levantou outra dúvida. Eu tenho uma face de quarteirão de 100 metros. Aí o município vai e coloca a placa de estacionamento proibido logo no início. Até 60 metros ela tem validade. Não, até 30. Até se 30. tiver outra à frente, aí completa os 60. Se não tiver, tudo que passou de 30 aqui, considerando só esse... Eu já poderia estacionar que eu não estou mais sob a ordem daquela placa. Assim eu entendi até então. Mas você falou que quando a face do quarteirão tem mais de 60 metros e o município coloca uma placa só, aquela placa por si, ela perde o valor. Se o cara estacionar no pé dela, sim, ele pode usar como objeto de defesa isso? Sim, porque todo o conjunto dessa sinalização, né, requer que esteja uma complementando a outra para cumprir todos os requisitos. Meu entendimento era outro. Eu não quero proibir o estacionamento em toda a face do quarteirão. Eu quero proibir o estacionamento 30 metros antes e 30 após a placa. Aí, obrigatoriamente, você tem que pôr informação complementar. Início e fim? Ou início e fim, ou na linha amarela, e aí pintar a linha amarela adjacente à guia. Se a face do quarteirão tem mais de 60 metros, eu coloco uma placa só. Tá errado, ela perde o valor. Aí depende. Por exemplo, se você quer proibir... Você tem uma quadra de 100 metros, mas você quer proibir até 60. Né? Então, 30 antes dela, 30 depois. Aí você coloca informação complementar nela, na linha amarela. E aí faz a linha amarela. Nesse caso, essa linha amarela só pode se estender até 30 metros depois dela. E se não tiver a linha amarela? E eu estacionar ali? Aí invalidou tudo. Posso usar como objeto de defesa isso? Certamente. Pronto, a partir de agora, 100% das multas de trânsito vão ser tiradas, porque ninguém usa. Só falar aqui, o fato de ser ilegal e você recorrer e ganhar, não vai impedir que o seu carro lá na hora seja guinchado e que você tenha os transtornos. Você só, porque não está sendo fiscalizado, eles não sabem a fiscalização, mas vai acontecer, eles não sabem a legalidade, mas vai acontecer toda aquela dor de cabeça, não é? Exatamente, vai ter transtorno. Eu costumo dizer, desculpe te cortar, que muitas das vezes
a gente precisa mais ter um respeito moral por aquela sinalização, por mais que a sinalização não esteja respeitando a gente como cidadão, justamente para evitar esse tipo de transtorno. Se é um cara conhecedor, vou até arriscar de perguntar por dispositivo específico, artigo 90 do Código de Trânsito. Exatamente, né? Não serão aplicadas as sanções do Código de Trânsito por sinalização insuficiente e incorreta, quando a infração depender. Então pronto, se o município não tem capacidade técnica para poder sinalizar da forma que o CONTRAN regulamenta, o cidadão também não tem que sofrer por inconsequência, ou por consequência disso. Mas o grande problema é que a gente sabe que, muitas das vezes, o próprio agente fiscalizador não tem um conhecimento tão profundo quanto deveria, não, né, nessa hora, para poder ele ter autonomia, ele propriamente se sentir confiante de ter autonomia e em falar com o seu gestor, olha, não vou fiscalizar aqui porque a sinalização está errada. A gente sabe que muitas das vezes não é bem assim que acontece, embora devesse, né? Eu nem sei se ele tem autonomia para fazer isso, porque ele é um agente fiscalizador que está ali sujeito às ordens do seu diretor, que é a autoridade translocal, e apesar da sinalização estar em desconformidade, se ele deixar de autuar, ele vai sofrer algum tipo de sanção administrativamente, assim eu imagino. Essa semana a gente recebeu aqui também como convidado o diretor do órgão de trânsito municipal, e eu questionei com ele em relação à reserva ilegal de vagas. Por exemplo, em frente à prefeitura, colocaram lá placa estabelecendo que aquele trecho só pode estacionar veículos oficiais. Não existe isso, né? Negativo. Em frente à Secretaria de Fazenda de Estado do governo de Minas Gerais, também tem uma área com reserva de vaga para esses veículos, do pessoal da Secretaria da Fazenda. Acho que é a resolução 965, não é? É, a mais recente que substituiu a 302. 965 é que está mandando hoje. Eu fiz questão de trazer ela estava até aqui na mesa. Eu li as 9 situações possíveis, porque agora eles incluíram também a de veículo elétrico, né? Isso. E não tem lá para placa para veículo oficial, não tem lá para judiciário. Em frente ao fórum, o juiz adora fazer isso. Advogados que deveriam conhecer... Essa que mais me dói. Gente... Advogados que deveriam conhecer a legislação vão ao município, ao órgão de trânsito, pedir reserva de vaga para veículo de advogado. Aí eu contestei isso, falando aqui com o diretor, e não teve para onde correr, porque eu estava com a norma na mão. Ele falou assim, mas ali o pessoal da prefeitura mesmo quase que nem estaciona. Quem usa aquilo lá é o povão. E o próprio policial chega para fiscalizar, ele se recusa a autuar, porque ele sabe que a sinalização está irregular. Então virou uma casa da mãe Joana. Tá o órgão sabe que está errado, põe errado. O policial, que deveria autuar, porque não tem nada a ver com isso também, ele acaba não autuando também, porque ele entende que não é. Mas eu considero o artigo 90 como a última trava do sistema. Eu acho que o agente de trânsito, sim, ele tem total autonomia, se ele tem propriedade, certeza que realmente aquela sinalização está incorreta, eu acho que ele não deve temer a não autuação. Que é muito pior você punir alguém na dúvida e muitas das vezes na certeza de que aquilo ali está errado, do que você ser o instrumento que está sendo justamente, como eu falei, a trava, a última instância que toda a legislação de trânsito deu para poder não punir alguém injustamente. Né? Porque a gente vê estados e municípios legislando a respeito de trânsito, né? Lá na minha cidade. Até uma das razões pela qual eu pedi para sair é justamente, né, a cobrança sobre mim de cumprir essas leis municipais que não têm constitucionalidade, né? Ela já nasce inconstitucional por vício de iniciativa. Lei Municipal de Trânsito, é isso? Exatamente. Isso não existe. Então, uma das leis lá, a título de exemplo, né, estabeleceu placa reservada a estabelecimentos hoteleiros. Então tinha a placa lá, estacionamento regulamentado, com a inscrição hotel, e para piorar, né? Tava um estacionamento regulamentado, o pictograma turístico, marrom dentro de uma placa de regulamentação, e ainda, embora seja estacionamento regulamentado, estava lá embarque e desembarque, o que já por si só já é um contrassenso. Que se é embarque e desembarque é parado, não é estacionamento regulamentado. Né? Então, eu comecei a retirar essas placas, embora a lei estivesse em vigor, esteja ainda em vigor, né?
abri processo dentro da estrutura administrativa da secretaria para poder revogar essa lei, mas encontrei resistência dentro do próprio executivo para não enviar ao legislativo. Por ser um caminho mais rápido, né? Pedir à própria Câmara que revogasse a lei, ao invés do município ter que avocar uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas enfim, encontrei todas essas... Aí começou a placa, eu retirei, o dono de hotel já começou a querer mandar fazer a placa sem passar por mim, para reimplantar, enfim. Aí a gente que conhece como que deve ser, a gente acaba não aceitando esse tipo de coisa, né?